Olá, seja bem-vindo. Hoje a live vai ser com nada mais, nada menos do que com a doutora, professora doutora, livre docente da USP, Luciana Maria Caetano. E ela já está por aqui. Aguarde só um minutinho que ela já vai entrar. Acabei de conversar com ela, tá? A Luciana tem uma brilhante carreira acadêmica e sempre se dedicou, né, a estudar essa relação da família com a criança. A Luciana chegou, deixa eu convidá-la para vir. Cadê ela? Aqui. Deixa-me entrar. Um minutinho só. Pronto. Já fiz o convite e ela já está aqui com a gente. Oi, Lu. Não tô te ouvindo, tá sem áudio? Não tô te ouvindo, você tá me ouvindo? Uai, o que será que aconteceu? A Cidinha tá aqui. Oi, Cidinha. Você vai sair e entrar de novo? Ai, 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 ai. O que será que houve? Você tá pelo computador? Se ela tiver com o computador, ela não vai conseguir. Enfim, enquanto vocês estão chegando, a Luciana vai entrar novamente. Eu vou até mandar uma mensagem para ela, que não pode ser pelo computador, porque eu não sei por quê. É uma especificidade das lives do Instagram, eu não sei o que acontece. Se mudou isso, eu não estou sabendo. Enfim, acabei de enviar a mensagem para ela, eu acredito que agora ela vai conseguir resolver e poder entrar com tranquilidade. Eu tô com um problema aqui na fixação do meu celular, não sei por que também, porque ele sempre ficou bem, né? Mas tem um dia que a casa parece que não funciona. Enfim, enquanto a Luciana tenta fazer esse entra e sai mais saudável, produtivo no sentido de conseguir ficar aqui, eu vou. Deixa eu ver se ela chegou. Oi, Lu. Você entrou pelo telefone, Luciana? Pelo celular? Vamos lá. Luciana. Prontinho. Ela já deve estar entrando. Olá, tudo bem? Tá me Opa! ouvindo? Perfeito! Oba! Perfeito, Lu. Bom, Perfeito. sim, eu estou pelo celular. Não, ainda a gente não consegue fazer pelo computador. Não sei por quê, mas é um problema técnico É, lá do Instagram. é Gente, verdade. eu disse que eu ia apresentar a Luciana, que tem uma experiência incrível nessa área. Ela, como eu disse, ela é doutora, livre docente, é professora associada no Departamento de Psicologia da Aprendizagem, do Desenvolvimento e da Personalidade do Instituto da Universidade de São Paulo, do Instituto de Psicologia. Ela é especialista, psicopedagoga em educação infantil, pedagoga, né? Então ela tem o pé na sala e quando ela conversa com a gente, ela sabe muito bem, né, quais são os dilemas que nós enfrentamos em sala de aula,
com as famílias, nas famílias. Ela realiza pesquisas em psicologia do desenvolvimento moral, educação moral e desenvolvimento sociomoral. Atua como docente na graduação, orienta mestrados, doutorados no programa de pós-graduação em Psicologia Escolar e Desenvolvimento Humano do Instituto de Psicologia da USP desde 2013. E hoje é coordenadora do programa de pós-graduação em Psicologia e Desenvolvimento Humano do Instituto de Psicologia da USP. Ela coordena o grupo de pesquisa Estudos em Psicologia do Desenvolvimento, o GPDM, e também é membro de uma sociedade, digamos assim, de um grupo de pesquisadores muito especiais, que é o pessoal da Jean Piaget Society. Lu, muito bem-vinda, eu agradeço imensamente ter esse privilégio de estar aqui com você para falar do que, gente, de um livro que a Luciana lançou, fantástico. Tinha um outro livro dela, que é Educar Sem Palmadas, que eu utilizei grandemente com as minhas alunas da pedagogia durante anos, né? Então ele foi sempre uma referência muito forte, muito consistente, para que nós pudéssemos trabalhar uma linguagem assertiva, uma escutativa, uma educação mais respeitosa em relação à criança, né? E hoje ela está aqui, né, falando desse livro, e eu já vou metralhar a Luciana. Enfim, Lu, em primeiro lugar, boa noite, seja bem-vinda, é um prazer realmente ter você aqui comigo. Maria, o prazer é todo meu. É um imenso prazer poder conversar com você mais uma vez. Nós que já conversamos sobre outros assuntos tão importantes. Estar com você, em primeiro lugar, minha amiga, minha companheira de estudos em Jean Piaget. Então, é super gostoso estar nesse momento para conversar com a família, conversar com pais, com mães, com professores, com quem de fato se interessa por pensar o desenvolvimento socioemocional da criança. Então é um imenso prazer e, na verdade, né, queria só comentar que o Para Além de Regras e Limites, um guia para pais educadores, esse livro que a gente vai conversar, ele é o É Possível Educar Sem Palmadas reeditado, né? Então ele está agora sendo editado pela editora Paulus, a quem eu agradeço imensamente por ter confiado nesse projeto. Então o livro foi revisado, tem novos capítulos, atualizado, então é um imenso prazer, e eu gosto muito da ideia do nome que ele tem hoje, porque na época que ele foi lançado com o É Possível Educar Sem Palmadas, nós estávamos em plena discussão da lei contrária à agressão física como forma de educação familiar. E o livro não fala só das palmadas, não é? Então, acho que agora o nome ficou mais fiel ao conteúdo do livro. Olha, eu queria mostrar para vocês, o meu é na versão digital, é esse livro aqui, é fantástico, vale a pena vocês lerem, uma leitura muito tranquila, clara, ela não é técnica, ela vai explicando com muito cuidado a teoria, ela é embasada numa teoria, mas de compreensão para qualquer pessoa, porque afinal de contas, essa é a nossa função. Então, o que nós temos aqui, primeiro, são anos de estudos, e não é qualquer estudo. Segundo, é baseado, é referenciado em inúmeras pesquisas que são feitas tanto dentro do Brasil como internacionalmente. A Luciana, especificamente, ela
é uma pesquisadora e faz pesquisa na área, então nós estamos conversando com alguém que é capaz de todas as maneiras provar cientificamente aquilo que faz. Mas fique tranquilo, porque a nossa conversa não vai ser para os acadêmicos, porque a gente não quer falar com acadêmico, a gente quer conversar com as pessoas. Essa é a nossa função depois que a gente termina um doutorado e embrenha no mundo da pesquisa. É transformar o conhecimento científico acessível a qualquer pessoa. Porque isso muda as vidas, nos torna seres humanos muito melhores. E é nisso que a gente acredita. Não é verdade, Lu? É essa a ideia. O livro, ele de fato é todo subsidiado em resultados de pesquisa científica, mas ele tem esse objetivo de estabelecer a ponte entre os artigos científicos acadêmicos, toda essa literatura que fica na biblioteca ou é acessível exatamente para pesquisadores, e acaba sendo, às vezes, um linguajar muito específico da nossa área, com estatística, com muita teoria. Então, tem muita teoria no livro, mas o objetivo foi estabelecer essa ponte entre pesquisadores e a comunidade, ou seja, fazemos as pesquisas e qual é, de fato, a importância dessas pesquisas na transformação da vida, aqui no caso da família, das crianças, dos adolescentes, dos professores, ou seja, como que a pesquisa em psicologia do desenvolvimento socioemocional e moral pode trazer boas dicas, boas soluções, boas ideias e principalmente boa reflexão para pais, para professores, como nós já dissemos aqui, não é, Maria? E por isso é que o livro é escrito com muitos exemplos, exemplos de dentro de casa, exemplos das pesquisas, exemplos do dia a dia, e também é escrito num formato de pequenos capítulos que inclusive você pode ler alternadamente, você pode escolher um capítulo que te interessa, por exemplo, paciência, é um dos meus capítulos preferidos. Então, você já pode ir direto ver o que é que a gente está falando lá sobre a paciência, não é? Então, essa realmente foi a ideia de estabelecer essa ponte de conversa, de diálogo com aquele que estiver interessado em aprender, em refletir, em pensar sobre como é que eu posso, cada dia, agir de uma forma ainda melhor para o bem do meu filho. E sem a prepotência, né, Maria, de que é um livro que ensina alguém a ser pai e mãe. Com certeza não é, porque não existe esse tipo de lição. O livro procura só estabelecer um diálogo, levando você muitas vezes a sair do automático. Às vezes a gente tem certas intervenções com as crianças que a gente nem sabe porque a gente está fazendo daquele jeito. É assim que eu sempre fiz, na correria do dia e etc., não é, Exato. Maria? Então a ideia é sair do automático, poder parar para pensar um pouquinho sobre tudo isso. Então, Luciana, eu estava vendo na contracapa do seu livro, está escrito o seguinte: pensar, refletir e estudar a educação das crianças e adolescentes é um importante exercício para pais, mães e educadores que desejam promover o desenvolvimento sociomoral dos filhos. O que é exatamente desenvolver essas dimensões sociomorais, né, dos filhos? E aí, mais uma perguntinha. O que de fato o livro promete para aquele que está, nossa, mas será que eu compro, não compro, compro? Será que vai me ajudar em quê? Por onde começamos? As crianças nascem, né? Nós da espécie Homo sapiens, nós seres humanos, nós nascemos
E nós somos seres sociais. Então, quando a gente pensa em desenvolvimento social, é exatamente isso que as crianças, ao começarem a interagir com seus pais desde bebezinhos, as crianças já vão construindo um conhecimento que elas não têm, elas vão estabelecendo esse vínculo com a família. E todo esse processo de desenvolvimento, de socialização da criança, ele é fruto de uma ação dessa criança no mundo. Então, essa criança que vai se relacionando, e ela vai crescendo, e ela vai prestando atenção no que o adulto faz, ela vai prestando atenção, interpretando, imitando, buscando informações, e a criança, ela vai... Na medida em que ela se desenvolve, ela vai buscando esse processo de atribuir significado para essa realidade, para todas essas experiências do dia a dia que ela vai estabelecendo com as pessoas com as quais ela convive. E não tem pessoas com as quais as crianças convivam mais do que com seus pais. Então nós somos, as pessoas me perguntam, mas por que o papel da família é tão imprescindível no desenvolvimento social, emocional e moral da criança? E nós vamos dizer o que é cada um desses, porque essa palavra moral hoje em dia dá um pouco de arrepio em todo mundo. E as pessoas, quando a gente fala moral, já levantam as orelhinhas e falam assim, do que ela está falando? Né? Porque, infelizmente, é uma palavra que está muito desgastada no nosso país, não é? Quando eu estou falando de desenvolvimento social, moral e emocional, nós estamos falando de diferentes territórios que eu queria contar para vocês que as crianças vão aprendendo sobre esses territórios e vão tendo distinções que vão ficando cada vez mais claras de que tipo de situações respondem a cada um desses territórios. Quando a gente pensa no território moral, nós estamos pensando única e exclusivamente sobre os conhecimentos que as crianças vão construindo ao interagirem com todas as outras pessoas, outras crianças, especialmente os pais, porque são as pessoas que ficam mais tempo com essas crianças ao longo da vida delas. E aí, o território moral diz respeito simplesmente a como eu devo tratar as outras pessoas. Então, quando eu falar moral, eu estou falando disso. As crianças não sabem, não nascem sabendo como é que elas devem tratar as outras pessoas. Mas elas vão construindo conhecimento e elas já sabem situações que dizem respeito a essa dimensão, como eu devo tratar outras pessoas, de outros tipos de situações que dizem respeito, por exemplo, a situações em que existem normas, uma determinada expectativa social, não sente desse jeito, não coma com a mão, use o garfo, olha, você não fala desse jeito a sua cachorra, você tem que fazer de outro jeito. Olha, isso que você fez está feio. A gente não joga todos os brinquedos no chão desse jeito. Então, as crianças vão percebendo. Esse é o processo que a gente fala de socialização. A criança vai adquirindo informação sobre a relação dela com as pessoas, com o grupo social que ela está. Então, quais são as regras que essa cultura demanda da gente para a gente fazer parte do grupo social? E a criança também vai conhecendo e construindo conhecimentos sobre as dimensões pessoais. O que ela gosta, que é diferente do que o outro gosta. E todo esse processo depende dos tipos de interações que a gente estabelece com as crianças. Então, é isso que o livro vem trazer. Essa ideia da gente entender um pouco melhor qual é o nosso papel enquanto adultos
em proporcionar a essas crianças que elas aprendam como se deve tratar os outros de maneira justa e respeitosa, isso a gente chama de moral, mas que elas aprendam também aquelas regras de bons modos, aquelas regras que são convencionais, que são necessárias, e que muitas vezes, inclusive, atravessam as morais, como, por exemplo, obedecer o seu lugar na fila. É uma regra convencional fazer uma fila, não é? Mas Sim. também quando eu pulo a fila do outro, eu estou prejudicando o outro. Aí houve uma mistura aí do moral com o convencional. E as regras também, todo esse conhecimento sobre o domínio pessoal, que é fantástico, que é ajudar essa criança que desde pequenininha ela diz assim, eu não quero por essa roupa. E você fica furiosa com ela, mas ela tem direito a escolher qual é a roupa, pelo menos, que ela, a cor da roupa que ela gosta. Ela tem direito a escolher se ela quer ir de Maria Chiquinha ou não para a escola, porque é aí que ela começa a construir a sua identidade. Então, nós conversamos sobre todas essas questões no livro, explicando esse desenvolvimento da criança, mas não teoricamente. O que é que eu faço no meu dia a dia que eu nem me dou conta que eu estou impedindo o desenvolvimento de uma dessas dimensões? E Entendi. aí, isso é importante a gente tomar consciência. Ou seja, a família não pode ser ingênua achando que, tudo que ela faz, a criança não está vendo. Não, a criança está vendo sim e aprendendo, porque é assim que ela aprende. Nesse contexto onde ela vive. Ela aprende com a televisão, com os amigos e em casa. E se ela aprende a resolver um problema mais agressivamente ou contando uma mentira, acho que aí tem algum problema, porque uma família não ensina assim uma criança a mentir. Mas existe um contexto dentro de casa que a criança entende perfeitamente que algumas coisas não podem ser contadas, porque senão o pai fica bravo, a mãe fica brava, vira uma briga. E nós, enquanto adultos, ao aprender tudo isso que você está falando, também nos educamos e começamos a entender melhor o comportamento dessa criança. Eu vou Mas dar um exemplo do que você falou, e é exatamente isso, Maria. Quando a gente ensina uma criança que, quando ela recebe um presente, ela não pode falar eu não gostei. Existe uma forma de mentir aí, não existe? sim, Mas também existe uma forma de convencionalidade, que eu recebo um presente, eu devo ser grata. E uhum, também existe uma forma de moralidade, porque talvez eu possa não ter gostado daquele presente, mas é o presente que a pessoa pôde me dar naquele momento. A sua fala foi fantástica, Maria, porque me ajuda a trazer esse exemplo que apresenta os três territórios. Então, eu vou ensinar para a criança uma convenção, a gente não cai bem, né? É feio a gente receber um presente e falar assim, ai, desculpa, mas eu não gostei. É feio, é inadequado, é convencionalmente, alguém vai falar assim, mas que absurdo, não é? Ainda tem até ditado popular, cavalo dado não se olha os dentes, não é assim? Então, é, tem um apelo convencional muito grande. Mas a gente precisa explicar para a criança, não é? Nesta situação, que ela não é que ela vai mentir, que ela vai omitir que ela não gostou para não deixar a pessoa que a presenteou chateada, magoada. Depois a mamãe pode ver se dá para trocar o presente, depois a mamãe conversa. Tem pessoas que eu até posso dizer que eu não gostei porque eu tenho mais intimidade. Então é isso que o livro vai ensinando, essa importância nossa enquanto família de nos atentarmos
as experiências do dia a dia, porque são elas que educam socialmente, emocionalmente, moralmente. Luciana, esse exemplo do presente é um exemplo típico que eu costumo também trabalhar na educação financeira, né? Porque as pessoas. É verdade, Luciana, porque tem muitas mães que enfrentam a seguinte dificuldade: meu filho não quer doar, seja o presente, alguma coisa, enfim. Quando ele ganha alguma coisa, ele fala para a pessoa que não gostou. Você acabou de explicar isso. Outra coisa, ele escolhe presentes, somente presentes caros. Quando, né? E o contexto do dinheiro aparece no seguinte questão: quando que você conversa a respeito de dinheiro com o seu filho? No sentido de explicar para ele de onde vem, como é difícil fazer dinheiro para aplicar em casa, quais são as despesas que existem numa casa, porque algumas pessoas não podem comprar coisas caras, outras podem. Isso diz respeito de como funciona o mundo econômico e, mais do que isso, como funciona a sociedade. Quando a gente fala, eu quero que meu filho seja um homem de bem, então, para ser um homem de bem, eu tenho que mostrar literalmente que o trabalho é aquele que nos traz o nosso benefício, a nossa riqueza, ou mesmo a nossa pobreza, porque é a falta de trabalho. E as pessoas têm uma dificuldade muito grande em entender, porque no Brasil, culturalmente, a questão do dinheiro, ela parece que é tabu para as pessoas de não falarem. E às vezes não sabem nem o que falar. Né? Mas eu vou falar o que de dinheiro? Que quem é rico passou em cima dos outros? Desculpa. Existe essa confusão. E eu defendo, né, tanto eu como a Valéria, porque a gente trabalha sempre muito junto, não existe uma educação financeira se eu não olhar para esse aspecto sistêmico do desenvolvimento da criança, das convenções, do desenvolvimento moral, exatamente esses pontos que você elencou são os pontos que podem ser trazidos para a educação a respeito do dinheiro, da educação financeira, de saber por que eu tenho que doar, mas também respeitar a criança no seu tempo, né? Não adianta você obrigar, ai, meu filho é egoísta. Essa é outra questão, não é egoísta, é a fase, né? Então, desculpa eu interromper o seu raciocínio, mas eu achei o exemplo, nós nem combinamos, né, Luciana? Mas eu achei o exemplo muito, muito, muito conveniente, porque ao educar para o dinheiro, nós também temos que educar para os valores mais preciosos que uma família tem. Né? Educar para o dinheiro implica em ter princípios, não é verdade? É verdade. E aí, Maria, tá. eu só queria completar uma coisa que você disse, né? Você falou uma coisa super importante, e que é um dos primeiros capítulos do livro eu discuto isso. Nós precisamos, assim, ter muita clareza ao educar sobre a nossa responsabilidade em dois aspectos. Eu gosto sempre de dizer isso para os pais. Não há nada que a gente faça na vida que não demande formação. Por exemplo, para dirigir você vai fazer lá a formação para ser motorista, você entra num trabalho, você vai receber um treinamento, a sua profissão, você fez uma faculdade ou um curso técnico e etc. E por que para a gente educar, para a gente formar uma nova pessoa, se as nossas interações com as crianças são tão importantes, o quanto que é importante a gente saber. Então, Maria, que fantástico o teu canal, eu aprendo muito com ele,
porque de fato poucos de nós teve oportunidade de uma educação financeira. E quando a gente entende educação como valor, quando a gente entende que conhecer sobre o dinheiro, conhecer sobre as nossas emoções, conhecer sobre como eu devo tratar as pessoas, conhecer sobre como as crianças se desenvolvem, conhecer sobre tantas coisas que hoje a gente consegue aprender gratuitamente no Instagram, mas aqui no teu caso, conhecer como valorizar coisas tão importantes como você disse, o dinheiro que eu ganho com o trabalho, o ganho que se tem em poupar, em se sentar em família e discutir como é que se vai utilizar esse dinheiro, porque aí eu também estou ganhando outras coisas, o diálogo, o valor, enfim. O que nós estamos conversando aqui é da importância do conhecimento. E é isso que eu procuro trazer para os pais no meu livro, que eles possam conhecer algumas coisas que não fiquem só lá nas prateleiras das bibliotecas das universidades, importantes sobre o desenvolvimento das crianças, e como você, com esse doutorado fantástico que você fez em educação financeira, alfabetização financeira, tem trazido no seu canal. Muito Então, bem. acho que é isso. Aquele que valoriza, né, Maria, que o conhecimento é importante, vai entender que eu não tenho como ser pai e mãe porque eu coloquei um filho no mundo ou eu adotei uma criança. Não basta, não vem o conhecimento de como fazer isso intuitivamente, como antigamente se acreditava. Então, parabéns por você, pai, mãe, que está aqui hoje nos ouvindo. Seja muito bem-vindo, porque vou falar como a gente fala por aí. Perder tempo numa live é super importante para eu repensar as minhas ações, não é? Exatamente. E se alguém tiver uma pergunta ou ocorrer uma pergunta depois da live, é só mandar para a gente, eu passo para a Luciana e a gente responde sim, vocês fiquem tranquilos. Luciana, dando prosseguimento, né, ao que eu fui dando uma olhada no seu livro, tudo, existe você fala bastante a respeito das regras, né? Por que você insiste no livro no trabalho com as regras? E de quais regras você está falando? Maria, o trabalho com as regras ele é imprescindível porque, ao sermos seres geneticamente sociais, a nossa espécie é geneticamente social, a gente é dependente desse outro para se formar, não é? Pensem, os pais me perguntam quanto tempo para formar uma pessoa de bem? Bom, se você pensar fisicamente, 20 anos, que é hoje o que se diz que neurologicamente está pronto uma pessoa, né? Mas é um processo muito, muito demorado para se formar uma pessoa. Então, eu falo de um tripé de desenvolvimento sócio, emocional e moral. Regras, mas o nome do livro já é exatamente isso, né? Muito além de regras e limites. Então, o trabalho com a aprendizagem emocional, então todo esse investimento em auxiliar meu filho a ser emocionalmente saudável, a ser emocionalmente preparado para enfrentar o mundo, né, com uma estima de si mesmo positiva, sabendo se autocontrolar, então essa que a gente chama de aprendizagem emocional, e enfim, essa organização do dia a dia, porque às vezes parece que fica tão distante, né? Regras. Ai, mas eu não trabalho com regras. Olha, será que a Luciana não é mãe? No dia a dia não dá tempo de pôr um cartaz de regras como a gente faz na escola, não. É um monte de questões. As regras, elas precisam estar claras para nós pais, para a gente não agir de forma equivocada. Então, crianças muito pequenas, e eu tenho pesquisa, isso internacionalmente está comprovado aqui no Brasil também,
elas distinguem as regras de domínio moral das regras de domínio convencional, Maria. Então você pergunta para uma criança, pode bater na outra pessoa? Ela fala não. E se a sua mãe disser que pode bater? Ela diz, não pode. Por quê? Porque vai fazer dodói, porque vai machucar. E é interessante que as crianças já conseguem, e as crianças dizem, a gente pergunta para elas, mas tem regra sobre isso? E que aflição, uma pesquisa recente de uma mestranda minha, as crianças respondem, não, na minha escola não tem regra sobre isso. Não é triste que elas próprias saibam a importância dessa regra e reconheçam que não tem claramente uma regra na escola sobre não bater. E quando a gente trabalha com regra, seja a regra que regula como é que eu vou tratar as pessoas, ou seja, de domínio moral, ou a regra de como eu devo agir na sociedade, a regra de domínio convencional. Então, por exemplo, a gente não põe o dedo no nariz em público, uma regra convencional. A gente não mastiga de boca aberta, uma regra convencional. Essas regras, quando os pais têm clareza desses territórios das regras também, assim como as crianças têm clareza desde muito pequenas, os pais também tiram o peso de querer filhos obedientes a eles. Os pais passam a trabalhar com a conscientização, com a coerência de conhecimentos que as próprias crianças vão percebendo ao longo do desenvolvimento delas. E isso vai tornando as coisas muito mais fáceis. Agora, às vezes a gente pergunta para as crianças, o que acontece quando você bate no seu irmão? Meu pai briga comigo ou ele me bate? O que acontece quando você não se comporta de forma adequada quando você vai à igreja? O meu pai briga comigo ou ele me bate? Vocês entenderam? São duas coisas completamente diferentes e a intervenção do pai é a mesma. É aí que a gente erra, porque a gente tem que ter uma intervenção coerente com cada território de situação de dificuldade das crianças. Então, ter clareza de trabalhar com regras e trabalhar com tipos de regras, saber a natureza de cada regra que eu estou trabalhando com a criança, isso ajuda muito o pai a dar uma resposta coerente. E pais e mães, pesquisas que perguntam para as crianças, quando é que vocês obedecem mais? Elas respondem, quando a intervenção do pai e da mãe está diretamente relacionado com o que eu fiz de errado. Não é? Então isso é um dado super importante. Agora elas têm dificuldade de assumir uma intervenção que o pai mandou ela fazer, se aquilo não tem nenhum, elas se sentem injustiçadas, não é? Então, aconteceu um conflito com o irmão. Aí, como que eu vou resolver isso? Precisa resolver de alguma forma para ela retomar esse conflito com o irmão. Precisa fazer alguma intervenção em que você deixe claro, veja o que você causou no seu irmão. Fala para mim, como seu irmão tá? E ela vai dizer, está chorando. O que é que você vai fazer para ele se sentir melhor? Eu não sei, foi culpa dele, etc. E aí a gente vai trabalhar aí fantasticamente uma primeira noção muito importante, empatia pelo estado psicológico desse irmão. Nós vamos trabalhar, arcar com a consequência do seu ato. Você causou sofrimento, você não pode ficar fingindo que você não viu isso. O que você vai fazer para o seu irmão se sentir melhor? Então, são coisas assim que é por isso que a gente trabalha com regra, para tirar aquela ideia que colocaram na cabeça da gente, né? Que criança tem que obedecer, ponto final. Obedecer o que ou a quem? As crianças precisam obedecer a boas regras que façam sentido para elas. Eu já disse aqui, né, Maria, as crianças aprendem na medida em que elas conseguem atribuir significado às experiências do dia a dia. Vou contar um exemplo.
uma criança teve uma dificuldade muito grande na escola porque ela estava distraída brincando com uma cola e a professora chegou e disse para ela assim: me dá essa cola já. E aí ela disse assim: não, é minha essa cola, professora, né? Então, veja, e aí ela não estava entendendo, né? Então a professora em nenhum momento disse: agora nós vamos parar a brincadeira, gostaria que vocês olhassem todos para cá, é hora de prestar atenção. E aí essa criança ficou muito assustada e ela chorava, era pequenininha, início do ano, e ela chorava, porque ela não entendia por que a professora ia pegar a cola dela. E não houve ali uma conversa para entender. Então, quantas vezes a gente faz isso em casa também? A gente dá uma bronca na criança, a criança nem entendeu o que aconteceu, e fica sem entender. E aí a gente perde a oportunidade de ensinar de fato para a criança por que aquela atitude está errada, qual é a atitude certa e por que é certo agir desta outra forma. O exemplo foi excelente, Luciana, excelente. E tem mais, né? Quando você ensina, não adianta, gente, o valor ele não brota, ele cresce na gente com as intervenções, no explicar, e não é só no explicar, você tem que ser bom, mas como é que a gente faz para ser bom? O irmão tá chorando, né? Se tá chorando, você gostaria de chorar como ele? Essa questão da empatia, de se colocar no lugar do outro, para as crianças é muito difícil, ela precisa da nossa ajuda. Isso sim que vai contribuir para que ela aprenda, incorpore os valores da família, porque valor, a princípio, né, ele passa a ser coerente porque ela observa as ações da família, do pai, da mãe, do avô, do tio, inclusive da professora. Olha como a gente tem que crescer como ser humano junto com a criança. Ah, porque eu não sabia disso antes. Não tem problema, sabe agora. A vida é assim, não dá para saber. É assim. E Maria, por isso que eu gosto muito do capítulo de paciência. Porque se eu tivesse que dar uma dica para os pais agora, eu queria lembrar assim: se a gente ensina a criança a obedecer a gente, e quando a gente não estiver lá? Então, a gente precisa investir de fato em ensinar a criança a obedecer regras, porque essas regras estão pautadas nos valores que eu quero ensinar para ela. Então, hoje eu tenho um exemplo fresquinho, né? Meu filho se queixou que ele convidou duas amigas para brincarem e elas não aceitaram, não. Elas conversaram as duas e foram brincar de outra coisa. E ele chegou e disse assim para mim: será que elas não gostam mais de mim? Ai. E aí eu disse assim para ele, e a gente vai entrar numa outra dica, né? Porque não basta. Lu, sim, você falou assim, Não bastam só o trabalho com as regras. O outro, eu disse desse tripé, não é regras, aprendizagem emocional e o investimento no dia a dia. E é por isso que eu ia contando o exemplo, né, do meu filho que trouxe essa situação. E aí, veja, é muito fácil para a gente dizer assim: ah, imagina, claro que elas gostam de você. E aí você perde uma super oportunidade de reconhecer esse sentimento, não é? Esse sentimento, essa criança, ela está mostrando com essa fala para você. Será que elas não gostam de mim? Que ele se sentiu rejeitado, que ele não gostou delas não terem dado resposta. E a minha primeira pergunta para ele nesse momento foi:
Por que, filho, você tem essa sensação de que elas não gostam mais de você? Então, eu abri a conversa, eu parei tudo que eu estava fazendo e eu escutei essa criança, não o que ela disse. Mas o pai precisa estar pronto ali para amparar, para abraçar essa criança. Não tem conflito nenhum. É uma coisa do dia a dia. Ai, Luciana, isso não é conflito. Eu quero que você fale quando eles não querem fazer a lição. Não, eu quero trazer para você que toda a experiência que você vive com essa criança, ela é uma rica oportunidade de você trabalhar uma nova regra, um valor. Filho, por que você acha que elas não gostam mais de você? Porque elas nem responderam para mim, elas foram brincar de outra coisa, elas não quiseram brincar comigo. Então vamos separar duas coisas. Uma coisa é o que você está achando, outra coisa é o que aconteceu. Outra coisa é o que você está sentindo, filho. Como é que você está se sentindo? Mamãe, eu fiquei triste porque eu achei que elas eram minhas amigas. Então, veja só, a gente, não basta, se eu ficasse só com a regra, eu poderia dizer uma regra. Olha, a regra é assim, diga para as pessoas o que você não gostou. Amanhã você vai lá e diz para elas que você não gostou. Eu ficaria só nas regras, mas não é só regra que esse menino está precisando. Ele precisa ser acolhido, ele precisa ter seu sentimento legitimado e ele dizer assim, poxa, verdade, né? Acho que elas foram embora e você se sentiu chateado, você ficou sem saber. Aí ele me repetiu, mamãe, você acha que elas não gostam de mim? Então, não, eu não acho e eu nem tenho como saber. A única forma que você tem de saber se elas gostam ou não de você é pensar outras coisas. O que mais você conversou com elas hoje? Mamãe, ela falou que o presente que eu dei para ela de aniversário foi o que ela mais gostou. Então, filho, vamos pensar? Será que realmente ela não gosta mais de você ou naquele momento ela foi brincar com a outra criança? Só isso. É verdade, né, mamãe? Agora, veja só, por que eu gosto do capítulo de paciência? Porque o que é ser paciente? É ter controle emocional, em primeiro lugar. Sai pra lá, menino, já falei pra você que isso é da sua cabeça, que é claro que ela gosta de você, etc, etc. Às vezes a gente tá cansado no meio, nananana, mas não tem nananã com criança, né? Aquele é o momento de ensinar. A gente precisa respirar fundo e aproveitar aquela oportunidade. A gente tem também que tolerar, né? Tolerar, paciência é tolerar erros, tolerar essas inseguranças, tolerar, às vezes você conversa isso com a criança, ela fala assim para você, mas eu ainda acho que ela não gosta de mim. E aí você precisa ter a perseverança para perceber que ele ainda precisa conversar sobre o assunto. Paciência é ouvir, em primeiro lugar. Então, eu ia dizendo dessas dicas que eu queria deixar para os pais, né? A primeira dica que eu quero deixar para todos os pais aqui é conversa. Todas essas coisas que a gente fala aqui, elas passam pela conversa. A conversa entre pais e filhos, ela é imprescindível e ela não é qualquer conversa. Então, pais apoiadores emocionalmente ouvem além da frase que a criança falou, porque a criança às vezes fala alguma coisa assim, eu odeio a minha professora. O que será que tem por detrás dessa fala? Qual é a emoção? Então aí o tripé, eu tenho que falar, poxa, não se fala assim de ninguém. É uma regra moral. A gente não fala que odeia ninguém, mas alguma coisa te deixou triste? Será que você tem alguma coisa para me contar? Tem alguma coisa que não está bem? Ou ainda assim, a criança chega, parece que ela tomou a pílula do insuportável. Já viram isso? Parece que está subindo pelas paredes, não para, dá chute no cachorro, brinca com o irmão, nananã. Essa é uma excelente hora de você pegar essa criança e dizer assim, tem alguma coisa incomodando você hoje, filho? Tem alguma coisa que você ainda não me contou?
Me parece que hoje você está bastante agitado. O que que eu posso fazer para te ajudar? Você tá louca, Luciana? Você tá louca? O menino tá virando no avesso e você vai dizer: o que é que eu vou fazer para te ajudar? Mas, pessoal, esse é o tripé: regra, emoção e lidar com a experiência do dia a dia. Porque você já se viu numa situação de estresse assim? Você já se viu enquanto mãe ou enquanto pai que nada tá dando certo? E aí, imagine a sua mulher chegando para você e falando assim: agora você vai ficar ali de castigo para você acalmar um pouco, porque você tá insuportável, ninguém tá dando conta de você. Como você se sentiria? Né? É até engraçado, né, Maria? Luciana, olha, eu amei essa explicação e vou te dar um outro exemplo prático disso. Quando acontece como o seu filho, mãe, eu acho que elas não gostam de mim, os pais, na maior das boas intenções, se arrumam, vão para a escola e falam assim: olha, tá tendo bullying com meu filho. Olha, tem amiguinha que tá evitando o meu filho. Gente, o que vocês estão pensando? Não pode. Eu fui mãe de criança pequena, hoje eles são grandes, também errei muito, mas conforme eu fui aprendendo, eu fui consertando os meus erros. Mas eu nunca, posso te garantir, fui na escola tirar satisfação porque eles brigaram com algum amigo. E a gente toma isso para si. Então, um comentário desse com o seu filho, aquele que vem chutando o cachorro, nossa, mas o que que tá vendo? A professora deve ter batido nele. E às vezes a criança confirma, bateu mesmo, mas bateu de que jeito? Né? Não é o bater físico, é o bater de enfrentamento de um desafio que ele está com medo, de uma correção mesmo que ela fez, porque ele estava inadequado no comportamento, e essa é a função dele. Mas não, os pais se mudem de novo, vão para a escola porque acham que tem algum problema sério e que o filho não está sendo protegido. Não que não deva acontecer essa preocupação, mas só que até chegar nesse limite, esse caminho que a Lu descreveu com maestria é o que interessa, é o que vai ensinar. Ai, Luciana, adorei, 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 adorei. Ô, Maria, a gente precisa um dia combinar de conversar sobre relação família e escola. Eu concordo que você está falando uma coisa super importante. Nós, mães e pais, nós precisamos acreditar que as nossas crianças têm sim condições de resolverem os seus conflitos. E precisamos estar muito atentos a tudo isso. É por isso que eu vou aproveitar para deixar uma outra dica. Muitas vezes a gente educa com ameaças. Se você não se comportar, se você não fizer o que a gente combinou, vai te acontecer isso, isso, isso. Veja, esse é um grande problema na educação e a gente, quem nunca falou desse jeito com um filho, que atire a primeira pedra, estou eu aqui. Mas isso gera insegurança na criança, em primeiro lugar, porque a tua fala está dizendo para ela na entrelinha de que você não acredita muito que ela vai dar conta daquele comportamento. Senão você não faria uma ameaça. Se você. E a mesma coisa com a barganha, né? Se você fizer isso, eu vou te dar isso. A barganha tem outros problemas, a gente já fala, fica como uma segunda dica, mas assim, a ameaça, ela gera essa insegurança, você deixa claro na entrelinha que você não está muito acreditando nele, ela gera dependência, não é? Se você fizer isso, isso vai causar outra coisa. Então, gera essa dependência, porque a criança não vai fazendo esse processo que você disse de ir construindo conhecimento sobre esse modo de agir. Ela sempre fica na dependência do que as pessoas vão falar que é para ela fazer.
E isso prejudica também, no sentido de que, quando eles crescem, eles dizem assim: se você continuar falando comigo desse jeito, eu tô saindo fora, e bate a porta na cara da gente quando é adolescente, né? E aí, Exato. aquilo que a gente já conversou, tem exemplo. Então, a barganha também ensina lições de suborno e de chantagem, né? E ninguém quer ensinar nada disso para os filhos. É aquilo que você falou lá no comecinho, né, Maria? Às vezes a gente usa uma estratégia sem a mínima intenção, e aí ela acaba traduzindo outros conhecimentos para as crianças que elas não. Outro dia eu fiquei sabendo, eu uso esse exemplo no livro, e fiquei sabendo de uma outra pessoa que pagava para as crianças fazerem o que elas precisavam fazer. Então, precisa fazer lição de casa? R$ 1. Precisa fazer, levar um lixo lá fora? R$ 1. Ótimo aí para pensar educação financeira, né? Uma Não pode, estratégia. É exatamente um não pode. erro, né? Uma compra, uma barganha, um erro tremendo, né? E absolutamente equivocado, tanto do ponto de vista socioemocional, moral, quanto de mau uso do dinheiro por parte dos pais. Não tenha dúvida. Mas eu queria fechar essas duas dicas, então, da gente não criar uma regra já com a ameaça, né? Então, não se grita, e se você gritar, bom, você já disse que a regra pode ser quebrada. Se ela pagar o preço, ela pode quebrar a regra. Então, a gente precisa cuidar para não fazer o uso dessas ameaças. E a ameaça, a pesquisa em psicologia mostra que a ameaça é um convite para a criança fazer a coisa errada. Porque você mexe com o brio dela, não é? Então, se você fizer isso, né, quase como você dissesse assim: eu estou te desafiando a fazer isso. É mais ou menos assim que as crianças ouvem. Então, eu penso que é muito importante, como você disse, nós cuidarmos para não desautorizarmos a autoridade de professores na escola, mas também nós precisamos cuidar para bem orientarmos os nossos filhos para as injustiças na escola. E aí, os dois lados da moeda precisam ser, por isso que eu acho que isso fica para uma próxima vez, a gente conversar sobre relação escola e família. Porque tenho visto um conjunto de injustiças na escola. Então, queixas de crianças nas pesquisas, de professores, por exemplo, que ainda usam a punição do grupo. Então, acontece algum conflito em duas crianças e aí todo o grupo fica sem o parque. Isso é uma injustiça na escola. Como é que nós vamos formar o valor da justiça se as crianças vivem em contextos injustos? Fica muito difícil. Então, eu acho que sempre existe, né, esses dois lados da moeda, e relação escola-família nada mais é do que uma relação interpessoal. E é preciso muita clareza por parte da escola e da família, do papel de cada uma dessas desses dois contextos, como a gente fala, né, Maria? Luciana, tem a Cristina, a Cris Vieira, ela está perguntando, e o elogio? A gente Excelente pergunta. Excelente pergunta, Cris, porque veja só, o elogio a gente trabalha dentro dessa dimensão que a gente chama de aprendizagem emocional. Nós costumamos dizer que há duas formas de elogio. Um elogio que ele faz um tipo de julgamento da personalidade. E nem sempre ele é coerente, ele é adequado. E uma outra forma de elogio, que é o elogio que descreve o comportamento da criança. Então, ao invés de dizer para a criança assim: ai, como você é bonzinho, como você é bacana com a mamãe, mas você é uma criança tão maravilhosa, você é uma criança que ajuda tanto a mamãe. Veja só, porque
guardou os Alô, brinquedos dela. brinquedo, é. Eu atualmente ainda estou estudando a injustiça da divisão do trabalho doméstico em casa. Então, cuidado, né? Porque criança nenhuma ajuda a mãe, papai nenhum ajuda a mamãe, né? O trabalho em casa deveria ser dividido de forma justa, o que é no mínimo igualitária. Não igualitária de quem ganha mais e que são formas que muitas vezes as pessoas entendem equivocado. Quem ganha mais trabalha menos em casa. Não, isso não é disso que a gente está falando, mas é outra live essa também, Maria. Os Nossa, estudos, eu tenho estudado a injustiça na divisão do trabalho doméstico e como que isso repercute na noção de justiça das crianças, não é? Então, ao invés de dar isso, ai, como você é bonzinho, vocês conhecem alguém que seja bonzinho o tempo todo? E como é difícil ser bonzinho o tempo todo. E que peso sobre essa criança de ter que ser boazinha o tempo todo, não é? Então é muito mais interessante que você descreva: poxa vida, você lavou todos esses pratos. Poxa vida, a sua brinquedoteca hoje está toda arrumada. Encontrei tudo super organizado. Porque aí o que acontece? Você descreve a atitude adequada. E quem é que vai se elogiar? A criança. E às vezes elas chegam a dizer pra gente: você tá dizendo que hoje eu fui bacana, você tá dizendo que hoje eu mandei bem, mãe? É isso aí, porque aí ela criou o elogio, né? Então, de elogio a gente diz isso. E elogio é um grande exemplo daquilo que eu estava falando, né? Que todas essas intervenções a gente usa conversa, mas não é qualquer conversa, não é a barganha, não é a ameaça. Mas são as conversas que apresentam as regras, são as conversas que ajudam a entender as consequências das ações, são as conversas que encorajam as crianças a ter as atitudes certas, como esse exemplo que eu acabei de dizer do elogio construtivo, que descreve a atitude adequada que a criança teve. São as conversas que repreendem os comportamentos errados, sim, mas sem destruir a personalidade da criança. Então a criança está passando com a mão na parede, aquela mão cheia de barro, né? Mas você é porco, menino, né? Quem gostaria de ouvir um tipo de coisa dessa, né? Mas você é muito lerdo, mas você é preguiçoso, mas você é desatento. Eu não sei por que a gente acredita que destruindo assim, trazendo informações tão negativas a respeito das crianças, chamar alguém de mentiroso, ele vai ser honesto. Chamar alguém de vagabundo, ele vai ser trabalhador. Chamar alguém de lerdo, ele vai ficar mais esperto. É claro que não. Todos nós temos na nossa infância uma lembrança de uma palavra maldita dessas, que muitas vezes a gente fez anos de terapia para se livrar desta ideia sobre si mesmo, dessa representação de si. É assim que se chama em psicologia. Obrigada, Maria. Dessa representação de si, porque as primeiras coisas que a gente escuta sobre nós mesmos são ditas pelos nossos pais. Olha, e aí a gente começa. É a gênese, né? Por isso a aprendizagem emocional, Maria, porque é a gênese da nossa autoestima ou baixa estima. Exato. Gente, é o seguinte, nós já estamos precisando finalizar. Eu só vou dar um retorno rápido para Alice, que perguntou a respeito da criança insegura. Alice, a sua resposta parte da sua resposta é isso que a Luciana comentou. A gente tem que investigar no nosso cotidiano como nós estamos agindo para que as crianças fiquem inseguras. A maneira de falar é uma delas. E o conflito que às vezes existe dentro do ambiente familiar pode ser outro. Não estou falando que é, mas a Luciana, essa explicação que ela deu a respeito do elogio,
pode te dar dicas muito precisas sobre a insegurança da sua criança, tá bom? Olha, são 8h08. Infelizmente, a gente tem que terminar. E vocês, se estão querendo mais uma mega aula com a nossa professora Luciana Caetano, manda aí um monte de coraçãozinho que a gente vai marcar, porque ela quer falar sobre família e escola, essa relação que é muito importante ser discutida. Nós vamos voltar a focar especificamente sobre outros pontos do livro, porque eu tenho mais 2 perguntas para ela, tá? E não foram respondidas porque eu não fiz, não deu tempo. E aguardem, fique de olho que nós voltaremos. Luciana, muito obrigada. Eu que agradeço, Maria, agradeço todas as pessoas que ficaram aqui conosco essa 1 hora. Eu queria contar para a pessoa que perguntou sobre insegurança que existe um capítulo sobre isso, autoestima, autoimagem, com um conjunto de dicas, mas seja a memória viva da sua filha quando ela se mostrar segura. Essa é uma dica importante. Beijo, Maria. Beijo para todo mundo. Foi uma delícia estar aqui com vocês. Gratidão. Eu que o diga, Lu. E se você chegou agora e perdeu, eu vou colocar lá no YouTube e você não vai perder nada. Você pode assistir tranquilamente. Beijo, gente!